Olá! Hoje é o dia de vídeo da série O que é, para que serve e como se usa. E o tema de hoje é a tinta líquida acrílica. Nós vamos usar a tinta líquida acrílica da linha da Finnabair Prima Market. Vocês vão ver que coisa linda, que efeito maravilhoso essa tinta ela pode nos oferecer pintando os moldes feitos com pó de cerâmica. Muita gente às vezes me pergunta como pintar os moldes. Bom, eu particularmente, para cada tipo de molde que eu uso, cada tipo de material que eu uso nos moldes, melhor dizendo, tem um tipo de material específico que eu gosto mais. Apesar que isso é muito particular, cada um pode encontrar o seu jeito. Eu vou mostrar então um jeito de pintar, então o pó de cerâmica, porque ele tem uma coisa muito especial que eu particularmente adoro. O pó de cerâmica, diferente da resina, do soft clay, do biscuit, de tantos outros materiais que a gente usa nos moldes, ele retém líquido, então ele permite um certo, não vou dizer acabamento, mas assim, um certo efeito que às vezes a gente não consegue em pinturas com outros moldes. Vem comigo que eu vou te mostrar tudinho como é que eu faço, tá bom? Vamos lá! Para quem não conhece, apresento para vocês essas tintas acrílicas. Como eu disse, elas são da linha da Finnabair, da Prima Market. Existe uma gama enorme de cores que nós podemos usar, por exemplo, para pintar peças feitas em moldes com pó de cerâmica ou peças, em gesso ou pó de cerâmica. Eu vou mostrar para vocês uma das técnicas. Para fazer essas peças aqui, eu usei aquele molde da coleção Atelier das Artes, molde de molduras, por exemplo. Outras peças eu usei de outras moldes também do Atelier das Artes. São todas moldes aqui que estão na minha mesa, que foram feitas com pó de cerâmica da Estamperia, feito com essa coleção de moldes do Atelier das Artes. Esse daqui eu já comecei a pintar só para esboçar para vocês mais ou menos como é que eu vou começar a fazer. Eu gosto de fazer uma pintura muito livre, deixando as tintas quase que escolherem o seu caminho. Cada um tem um jeito, então eu vou mostrar esse jeito de fazer. Por exemplo, eu vou começar com o magenta, vou pingar aqui, ó, 2 gotinhas, aí vocês vão pingando de acordo com o que vocês necessitem. Aqui já na minha paleta eu tenho um pouco de água, eu vou jogar já um pouquinho de água aqui para dentro, para ela misturar com um pouquinho de água. Vou vir aqui no meu molde e vou mostrar para vocês, ó, vou sujar aqui um pouquinho, pincelar na tinta e já vou pincelando. Como eu estou aguando, ela vai ficar mais clara, ela deu tom de rosa. Tá vendo? Ó, aqui eu já tenho tintas jogadas. O que eu fui fazer? Eu estou usando o termo jogado porque, na verdade, eu estou colocando assim, bem como eu falei, bem à vontade, de uma maneira bem livre, sem aquela preocupação de ser simétrico. Claro que podemos pegar uma tinta acrílica e pintar a tinta certinha, Por exemplo, eu quero pintar essa parte aqui toda de, vamos supor, que eu quero pintar essa parte onde está essa chave toda de amarelo. Eu posso fazê-lo, ela vai ficar. Mas nessa técnica que eu estou ensinando para vocês, a ideia não é essa. A ideia é misturar, dar vários nuances, quase um arco-íris de cores. É você realmente deixar uma tinta sobrepor entre a outra e aguando a sua tinta acrílica e ir colocando uma sobre a outra. Você vai, agora eu vou usei o amarelo, agora eu vou usar um pouquinho desse azul Prússia, é um azul bem escuro, a gente usa bem pouquinho, ó. Eu não tô nem lavando o meu pincel, porque como eu quero essa brincadeira, eu não preciso lavar o meu pincel. Aí se eu quiser um tom, se eu quiser que a tinta pegue mais, eu uso menos água. Como eu falei, o pó de cerâmica, ele vai chupar a tinta. Então, à medida que você vai fazendo, ele vai pegando. Se você quiser mais escuro, você coloque menos água para diluir sua tinta, coloque ele natura ou quase natura. E aí a brincadeira, ó, é você misturando um pouquinho de cada cor em cima da outra
para ele dar esse nuance. Nessas reentrâncias, você pode molhar o seu pincel com uma das tintas que você quer, ó, e vai fazendo essa brincadeira desse arco-íris de cores. E onde você quiser mais tinta, você coloca ela menos diluída e dá a sua pincelada. Em algum lugar que você queira outra cor, e você vai brincando assim, fazendo seu fundo. E assim que eu cheguei, por exemplo, na pintura. Aqui, ó, vou mostrar para vocês pronto, e fica assim. Depois de pronto, depois que eu tenho já as partes pintadas, eu tenho mais cores na mesa, poderia colocar outras cores. Olha só para vocês verem, por exemplo, aqui, tá? Aqui tinha outras cores. Para esse tipo de pintura, se você tiver as cores básicas, já é perfeito. Porque no caso o verde já é uma mistura, né? Do amarelo com azul. Você já consegue o verde misturando o próprio pincel. Eu posso querer mais escuro, mais claro. Aí, se você quiser que essa tinta aqui de baixo, ela dilua um pouquinho, você coloca mais água no seu pincel e vai brincando. Quando você achar que você vai acabar, você vai usar uma outra tinta pra gente chegar, ó, a esse efeito aqui que eu estou mostrando pra vocês, olha. Quando vocês quiserem, eu usei essa tinta, que é também da linha da Finnabair, da linha Art Alchemy, uma tinta metálica. Essa já não é líquida, essa cor é o Rust Brown, seria o marrom, né? Marrom sujo, se a gente fizer assim, um marrom envelhecido, se eu puder dizer assim. E aí eu vim em cima, pincelando, porque ela tem como ela é metálica, ela me dá, ó, um acabamento. Poderia ter usado aqui a cera, sim, mas no caso eu não quis usar cera. Eu quero usar aqui a cera, me daria um outro acabamento. Eu quero que realmente em alguns pedaços a tinta incorpore mais. A cera me serviria para acabamento, ela daria detalhes, mas no caso eu não quero só detalhes. Eu quero que realmente pintar alguns pedaços, principalmente as reentrâncias, que a tinta pega mais com essa tinta. Mas se eu quiser de novo algum local que ela fique mais diluída, eu coloco água. Por isso que eu botei bastante água aqui no lado da minha paleta. E eu tenho já, olha, a minha pintura já pronta. E quase acabada. Posso voltar a pegar algum restinho de tinta, se eu achar que deve, para fazer algum acabamento em alguma reentrância que eu achar que não ficou pronto. E assim eu tenho essa técnica, assim eu consigo chegar nesse tom, nesse partido, nessa mistura de cores. Para fazer igual o meu, você vai precisar das mesmas tintas, ou tintas líquidas, para você conseguir fazer igual. E essa tinta aqui, gente, essas tintas metálicas, essas tintas da Prima Marketing, elas realmente são um show pra gente conseguir certos acabamentos, certas pinturas. Então eu vou mostrar pra vocês, esse daqui já tá sequinho, ó. Esse eu fiz agora, e esses foram que eu já tinha feito antes. Assim que eu pintei e cheguei a esse tipo de acabamento, esse tipo de pintura, que inclusive eu usei no álbum do último clube da box, no projeto que tem um pincelzinho de cerâmica também na capa. Aí mostrando para vocês como é que eu fiz essa pintura.